versículo 20. Desde já agradeço a Deus esta oportunidade. Agradeço também minha pastora por ela com toda estar trazendo a palavra do Senhor. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 20. Glória a Deus. Amém? Vou estar luz. Amém? Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor me pediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Os irmãos podem montar suas lugares. Glória no nome do Senhor. Então aqui, antes de nós entrarmos na história aqui de Geazi, nós vamos ver no capítulo 2 sobre Elias e sobre Eliseu. Nós vamos ver que vai dizer que, logo no primeiro versículo, no capítulo 2, vai falar que Elias ele já iria ser arrebatado, Deus já iria tomá-lo para si. Nós vamos entender aqui que vai falar que Elias e Eliseu estavam juntos e vai dizer que Elias ele vai querer dispensar Eliseu porque ele iria para Betel, mas vai dizer que Eliseu vai dizer a Elias que ele iria com ele, que ele não deixaria. E depois de Betel vai dizer que ele vai para Jericó. E conforme a primeira parte vai dizer que Eliseu vai com Elias também. E depois de Jericó vai dizer que Elias vai para o Jordão. E ali também Eliseu vai para o Jordão com Elias. Mas chegando ali no Jordão, vai dizer que Elias vai perguntar para Eliseu o que Eliseu queria. Vai dizer que Elias pergunta a ele, me fala o que tu queres. Vai na tradução aqui, vai falar assim, no capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. No capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: Sucedeu, pois que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de si. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção, em alguma tradução está dizendo unção, dobrada, do teu espírito sobre mim. Então tu vai falar que Eliseu vai pedir para Elias unção dobrada, ou em algumas vai dizer porção dobrada do espírito dele. Então aqui nós vamos ver que Eliseu vai pedir unção dobrada para Elias. E depois disso vai dizer que Elias ele é tomado, vai dizer que vem carro de fogo, cavalo. Vai dizer que vem carro de fogo, cavalo de fogo, vai separar Elias e Eliseu. E vai dizer que um redemoinho vai levar Elias. Aqui nós vamos ver que na primeira oportunidade que Eliseu tem, daquilo que Elias pergunta para ele o que ele quer, vai dizer que Eliseu ele pede unção dobrada. Vai dizer que ele pede unção dobrada. E logo depois, antes de entrarmos na história aqui de Geazi, o moço de Eliseu, nós vamos entender o que acontece com ele. Aqui no capítulo 5 vai dizer, no capítulo 5 que conta a história de Naamã, vai dizer que Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Vai contar que Naamã, ele era um homem valoroso, ele era um homem que era importante, ele era um homem bom, ele era um homem, vamos dizer, dali era um homem que necessitava dele. Mas só que o que eu e você vamos entender aqui é que logo no final deste versículo aí vai falar que Naamã era um homem leproso. Vai dizer logo, porém leproso. Ele poderia ter aquelas qualidades todas, mas ele era um homem leproso. E logo nós vamos ver que vai dizer que Naamã, ele vai vir ele vai
dele. E logo nós vamos ver a história que Naamã vai se indignar porque ele não queria mergulhar no Rio Jordão. Ele queria um rio melhor, um rio mais limpo. Mas ele vai fazer, o povo vai insistir para que ele fosse, ele ouvisse o profeta, o mensageiro do profeta, e vai dizer que Naamã sim, ele mergulha 7 vezes, ele é curado. E logo quando Naamã ele recebe a cura dele, vai dizer que Naamã vai até o profeta, vai dizer que Naamã vai até Eliseu e pergunta a Eliseu se é o que Eliseu quer. Vai dizer aqui, peço que os irmãos acompanhem, no capítulo 5, no versículo 17, fala assim: e disse Naamã, seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra do jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto sem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então aqui vai falar que Naamã oferece para Eliseu carga de terra e jugo de mulas. Vai falar que ele oferece, vai dizer, ou seja, Deus curou, mas só que Naamã estava querendo agradar Eliseu, ele estava querendo, vamos dizer, presentear Eliseu, querendo dar algo a Eliseu, porque Eliseu falou para ele mergulhar e ele recebeu a cura. Mas nós vamos ver que a resposta de Eliseu é que ele não quer. A resposta de Eliseu é ele negando aquilo que Naamã estava oferecendo. Mas só que eu e você entendemos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a aleluia. Amém. Logo aqui nós entendemos que logo Naamã vamos aqui, logo Eliseu vai falar a ele não. E logo nós vamos entender que o não de Eliseu é porque ele entendia que não foi ele que curou, não foi ele que operou. Naamã ele respondeu daquela forma, ele falou que não aceitava e não quis o que Naamã ofereceu, foi porque Eliseu reconhecia que o poder que curou Naamã foi de Deus. E logo aqui nós vamos entrar na história aqui de Geazi, onde nós lemos que vai falar que Geazi, o moço de Eliseu, vai falar que Geazi, mesmo Eliseu negando aquilo que Naamã estava oferecendo, vai dizer que Geazi ele vai correndo atrás de Naamã para poder querer algo. Vai dizer logo no versículo aqui que vai falar assim: hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Ou seja, Geazi viu que Eliseu ele não quis, ele não aceitou, mas vai dizer que Geazi ele queria algo. Vai dizer que ele foi correndo atrás de Naamã, e vai dizer que quando ele foi correndo atrás de Naamã, vai falar que Naamã olha para trás e percebe que Geazi estava correndo atrás dele, e logo Naamã vai parar o carro, vai descer do cavalo do carro para poder ir de encontro a Geazi. E aqui nós vamos acompanhar no versículo 22. E ele lhe disse: tudo vai bem? Tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. Ou seja, Geazi foi até Naamã pedir algo que não era para ele fazer e ainda mentiu com o nome do profeta, com o nome de Eliseu. Aqui nós vamos entender que no final do versículo nós vamos ver o que vai acontecer com Geazi. Ele vai correr atrás de Naamã, ele vai querer aquilo que não era para ele pegar, ele vai querer aquilo que não era para ele aceitar. Se eu e você vão entender, na primeira oportunidade que Eliseu tem de receber algo, ele pede unção dobrada. Na primeira oportunidade que Eliseu tem de
Aleluia. Então aqui entendemos que ele vai correr atrás do que não era para correr. Ele vai querer pegar o que não é para ele pegar. Então logo entendemos que quando eu e você vamos atrás daquilo que não é para eu e você pegar, quando eu e você vemos aquilo que não é para nós vermos, quando eu e você andamos com o que Deus fala que não é para andarmos, logo nós não estamos protegendo a unção que Deus nos deu. Logo nós não estamos protegendo aquilo que Deus nos concedeu. Se eu e você andamos com quem não tem unção, andamos com quem não nem serve a Deus, logo não estamos protegendo, logo não estamos obedecendo aquilo que Deus falou para nós obedecer e guardar. Quando eu e você fazemos aquilo que Deus fala que não é para fazer, nós não estamos protegendo a unção que Deus nos concedeu. Aqui entendemos da história dos talentos. É engraçado porque se eu e você for analisar, vai dizer que um guarda, enterra e guarda, vai dizer que o outro pega para multiplicar o talento. E a mesma coisa com a unção. Se Deus nos deu a unção, o segredo não é você querer enterrar a unção, mas o segredo é você querer proteger. Aquele homem ali, ele teve um que multiplicou a unção, vamos se dizer. Teve um que quis multiplicar, ou seja, ele obedeceu a palavra, ele obedeceu o Senhor dele, ele quis obedecer. Porém teve outro que cavou para poder esconder. Mas eu e você vamos entender uma simples coisa: para eu e você obedecer a palavra do Senhor, para eu e você proteger a nossa unção, para eu e você entender que a unção é poderosa em nossa vida, é preciso obedecer. Uma frase que eu vi é que fala assim, que a fé, ela também vem pela obediência. Porque se na palavra do Senhor fala que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas sim esperamos, nós logo entendemos que é preciso nós termos fé. E para nós termos fé, é preciso obedecer a palavra do Senhor. Então aqui logo compreendemos, não é fácil obedecer, mas é necessário obedecer. Porque a palavra do Senhor vai falar que nós temos que obedecer, fazer aquilo que Ele manda. Então aqui entendemos que para eu
Glória a Jesus. No capítulo 12, versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Ou seja, Elias não foi sozinho para Betel. Vai dizer que ele dispensa Eliseu, mas Eliseu vai dizer que vai junto com ele, que não deixaria. Assim mesmo foi para Jericó e depois para o Jordão. Aqui entendemos que para eu e você ter unção, não devemos andar com o que não tem. Para eu e você proteger, obedecendo e protegendo a nossa unção, não vamos conseguir proteger andando com o que nem tem mais unção. Não vamos conseguir proteger a nossa unção andando com pessoas que falam palavras que vai nos deixar pior do que já estamos. Não vamos conseguir proteger a unção andando com gente que nunca teve, nunca buscou a unção. Quando eu e você andamos com alguém que está vazio, o segredo dele vai ser tomar aquilo que nós temos. Agora, se eu e você andamos com quem está cheio, o segredo é a pessoa transbordar e nos encher também. Agora, se estamos caminhando com quem não tem nada para nos dar, estamos caminhando com quem não tem nada para nos ajudar, nos conceder, logo vamos ficar como aquela pessoa vazia. Porque aqui nós vamos ver que quando Eliseu vai para ser arrebatado, vai dizer que ele tem algo para dar a Eliseu. Porque ele tem algo, porque ele vai perguntar para Eliseu: fala o que tu queres. E Eliseu vai dizer: eu quero porção dobrada, eu quero unção dobrada. E Deus está perguntando para mim e para você: o que tu queres nesta noite? Tu quer começar a obedecer para receber a unção? Quer começar a obedecer para proteger a unção? Porque se eu e você for analisar aqui, Elias, ele sabia que ele tinha algo para dar para Eliseu. Porque vai perguntar: o que tu queres antes que Deus me leve? Está em outras traduções. Mas vai dizer: o que tu queres antes que Deus me leve para ele? Fale o que tu queres. Mas só que agora Geazi, mesmo tendo um homem de Deus próximo ali, mesmo tendo um homem de Deus andando lado a lado com ele, sendo o Senhor dele, mesmo assim ele olhou para aquilo que não era para olhar. Mesmo assim ele quis aquilo que não era para querer. Mesmo assim ele quis se envolver com o que não era para se envolver. Ele quis pegar daquilo que não era para pegar. E foi aquilo ali que levou a ruína de Geazi. Foi ali que deixou ele leproso. A lepra que era de Naamã passou para ele. Foi ali que ele decaiu. Mas vai dizer que Eliseu foi diferente. Eliseu, na primeira oportunidade, eu quero unção. Eliseu, na primeira oportunidade, e não é somente unção, é dobrada. Ele quis unção dobrada, mas ele conseguiu. É obediência também. Porque se você for analisar, quando Naamã chega para Eliseu, ele não chega primeiro para Geazi. Ele chega primeiro para Eliseu e fala, oferece a ele. Mas vai dizer que a resposta de Eliseu é não. Porque ele entendia que o projeto que fez não foi ele, foi Deus. Ele entendia que se ele adquirisse o que Naamã estava oferecendo, ele iria estar desobedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também fala que se eu e você recebemos de graça, nós não vamos cobrar. Ou seja, se recebemos de graça, é para você fazer a obra de graça, é para você pregar de graça, louvar de graça. Então aqui Eliseu, ele compreendeu isso.
quando nós estamos com algo na mão, vamos dizer um copo de vidro, a qual é muito valioso para alguém, para nossa mãe, se quebrar, apanhamos, né? Se nós tivermos um copo de vidro na mão, e a nossa mãe diz, se tu quebrar, tu vai apanhar, nós vamos levar com cuidado, nós vamos ficar olhando pro chão para não tropeçar, nós vamos querer guardar, nós vamos querer proteger. Agora a unção de Deus temos que fazer mais ainda. A unção de Deus nós temos que obedecer, temos que proteger mais ainda. Porque é difícil. Não é todos que caem, tropeçam, saem e depois quando entra de lá pra cá recebe a unção novamente. Não é. É difícil. Nós vimos por Davi, vai dizer que ele errou, vai dizer que ele tropeçou, mas vai dizer que Deus pode até se entristecer com Davi, mas vai dizer que ele se arrepende. Vai dizer que ele se arrepende e ele tem a presença de Deus ainda. Mas para eu e você ter a presença de Deus na nossa vida, ter o poder de Deus na nossa vida, temos que obedecer. Não é somente obedecer hoje e vacilar amanhã. Não é somente obedecer hoje e amanhã desproteger, não. É obedecer hoje, proteger a unção hoje e proteger amanhã. É obedecer hoje e obedecer amanhã para que a minha unção não seja roubada. Porque a palavra de Deus declara e diz em Apocalipse que nós temos que guardar a nossa coroa para que nós não venhamos perder, não venhamos ser roubados. E se a unção Deus nos deu, nós temos que vacilar para Satanás querer roubar? Se a unção Deus nos concedeu, nós vamos ficar de peito aberto para Satanás querer tomar? A unção é a presença de Deus. Então todos nós é uma luta para que eu e você venham obedecer e proteger. A unção é algo que, vamos dizer assim, é frágil, porque se eu e você deixar sair de dentro de nós, nós morremos. Se eu e você deixar a presença, o poder de Deus sair de dentro de nós, logo nós não conseguimos mais fazer nada, logo nós morremos. Então é a unção, nós temos que protegê-la, proteger aonde dentro de cada um de nós. Temos que proteger. E como é que você vai proteger aquilo que Deus nos deu? É na palavra dele, é na obediência